Boa noite a todos, mais um Refrescando a Memória, aquele rápido setup gameplay para recordar vocês que já jogaram esse jogo Scythe, como é que se joga. Então aqui um rápido lembrete, todos os recursos colocados no lado esquerdo, as moedinhas também, coloca o tabuleiro obviamente aqui no centro da mesa, coloca o player board de cada jogador, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente seleciona quais são as facções, a gente vai jogar com duas pessoas, então eu escolhi jogar nessa região e naquela região. Então eu vou pegar esses dois, eu sorteio. O jogador preto ficou aqui, então ele fica logo na frente. O jogador vermelho aqui, ele fica logo na frente. Geralmente você entrega um para cada jogador. E aí, de acordo com o jogador que é escolhido, você verificar onde está a posição dele no tabuleiro. E vocês então sentam ao redor da mesa de acordo com os seus playboards. Que na verdade é esse aqui, ó. Esse jogador, esse caso aqui é o cara do Império Saxônico, é o Gunther e o Nar. Então eles vão ficar aqui. E vocês fazem a mesma coisa de sortear essa outra parte de baixo aqui. Sorteia e entrega um por cada jogador. Sorteei aqui também, então foi a Olga e o quem? A Xanga, que é o tigre. E aqui você sorteia e entrega um para cada jogador. E já que estamos aqui no playboard, então como é que a gente vai colocar? Coloca todos os mechs nessa região redondinha, 4 mechs. As 6 estrelinhas coloca ali em cima. E isso aqui também que é o trabalhador que faz a alocação do trabalhador, coloca ali. Muito bem. Vocês colocam as estruturas na região das estruturas. Tá vendo aqui? A mina, tal. Vou colocar as estruturas aqui, as 4 estruturas. Na região da estrutura, você coloca os quadradinhos nessa região dos quadradinhos aqui. E coloca os trabalhadores que sobram aqui. 6 trabalhadores. Muito bem. E aqui embaixo vocês colocam essas bolinhas aqui, que é os outros ajudantes aí, também aqui. Nessas 4 posições de bolinha. Feito isso, tá pronto essa região aqui. Vocês colocam o seu herói, esse aqui é o herói, que é a Olga e o Xanga. Então coloca o herói na região aqui, na base do vermelho. E coloca os dois trabalhadores nos espaços adjacentes por terra a esse local. Mesma coisa nós fizemos aqui com o Gunther e o Nacht. Colocamos aqui nessa região aqui que tem que ser, os mechas, tudo direitinho. Colocamos ali o Gunther e colocamos aqui os dois trabalhadores em regiões adjacentes, próximas a eles. Muito bem. O que mais a gente vai fazer para fazer o setup? A gente vai colocar ali aquelas cartas de combate. Aqui a gente vai colocar aquelas cartas de tecnologia. As cartas de tecnologia são uma a mais pela quantidade de trabalhadores. Então são 2 trabalhadores, a gente coloca só 3. E o resto a gente guarda lá. Embaralha, coloca 3, o resto a gente guarda. Aquele ali coloca do lado ali também, que é o do combate. Aqui a gente vai colocar também, que são essas cartas de evento. A gente embaralha e coloca aqui. Essas cartas de bônus por estrutura, tem várias cartas de bônus por estrutura aqui dentro. Então a gente vai embaralhar, escolhe uma aleatória e coloca aqui. Muito bem, essa foi escolhida e essas que é a carta de objetivo vocês colocam aqui. O que mais para terminar o setup? Para terminar o setup, isso aqui são cartas de ajuda, tá? Que eles dão aqui. Você entrega uma para cada jogador, se eles quiserem dar uma lida, são cartas de ajuda. E a gente vai colocar isso aqui também, ó. Aqui é a região aqui do poder aqui, ele te dá 1. Você coloca 1 no preto. Esse aqui, ele te dá 3, tá vendo? Coloquei 3 no vermelho. Aqui são as cartas de combate, me dão 4. Então eu já peguei 4. E aquela ali, para aquela raça, te dão 2. Eu peguei de lá, então, coloquei 2 ali. Muito bem. E aqui o resto para concluir. São, para essa raça, ele vai ganhar 2 cartas, que são as cartas essas cartinhas aqui de evento, tá vendo? Perdão, de objetivo. Tá aqui 2 cartas de objetivo, tira dali. Essa aqui te dá 2 cartas de objetivo também, ali tá. 3 pontinhos aqui no track, nesse track de coraçãozinho, tá ali no 3. Cadê o cor? Preto 3 e o vermelho 2. Vermelho 2. E ali, aqui, 6 de moeda para cada um. 6 de moeda. 6 de moeda. Cadê as moedinhas? Então ali, 3, 6. Então, rápido assim, 4, 5 minutos de gameplay e foi... Gameplay não, de setup e terminou a fase setup. Setup é só isso.
Agora então vamos começar o jogo. Bom, antes então da gente começar o gameplay, eu vou explicar rapidamente como funciona o turno, como é que funciona, como é que se joga o site. Ele é um worker placement, então com esse trabalhador aqui a gente vai colocar e selecionar um desses 4 regiões do tabuleiro do jogador, que a gente vai poder fazer a ação de cima e ou a ação de baixo também, se a gente puder. E é assim que funciona. Começa pelo jogador que tiver o menor número aqui, esse aqui é o 4, vamos ver, esse cara aqui é o 3, estamos simulando para 2 jogadores, então começa com o jogador vermelho. Esse cara então pega o seu trabalhador, executa a ação de cima, executa a ação de baixo, ou não, ele escolhe se ele quer fazer. Fez a ação, é a vez do outro jogador. Ele vai pegar seu trabalhador, vai escolher uma das regiões, digamos que ele escolheu essa, executa a ação de cima, executa ou não a ação de baixo, e jogou, terminou seu turno, é a vez do outro jogador. Se tivesse 3 outro jogador, 4 jogadores, 5 jogadores, enfim, mas agora são só 2 jogadores. Então, aí esse cara aqui, ele não pode escolher essa ação de novo, porque ele já está aqui, ele teria que escolher uma outra ação. Só que tem um detalhe, cada facção, ele tem um conjunto de poderes por facção, que dá sua simetria, seu desequilíbrio. Esse cara aqui, ó, que é o União Soviética, o poder dele é, você pode escolher a mesma seção do seu tabuleiro de ações que a realizada no seu turno anterior. Então, ele pode escolher 2 vezes a mesma, 2, 3, ele é o único que pode escolher repetir a ação que ele realizou no turno anterior. Então, ele poderia fazer essa de novo, por exemplo, né? Fez essa ação de novo, faz aqui, é a vez desse cara aqui. E aí, sim, esse cara aqui, o poder dele, já vou ler para ver qual que é. Não há limite para o número de conquistas, estrelas, que podem ser obtidas por completar objetivos e por vencer combates. Então, ele pode... Normalmente, quando você vence um combate, você ganha 1 estrela. Tá? Ali naquela região ali, eu já vou explicar. Quando você vence o segundo combate, 2ª estrela. 3 combates, você já não ganha mais estrelas. A não ser que você tenha essa facção. Esse cara, ele te dá números ilimitados de estrela por combate ou por resolução de objetivo. Normalmente você resolve um objetivo, você ganha 1 estrela e descarta as 2 cartas de objetivo. 1 estrela por objetivo. Esse cara não, ele pode escolher, ele pode, aliás, colocar estrelas por, se ele tem 2 objetivos, pode colocar 2 estrelas. É a única raça que te dá esse desequilíbrio. Mas ele não pode fazer aquilo que ele fez, ele teria que escolher outra região, ele vai escolher essa. Por exemplo, faz a ação de cima, escolhe ou não fazer a de baixo, jogou, é a vez desse cara. Então é bem dinâmico. E já pulando, assim funciona o jogo, até que sejam colocadas ali 6 estrelas. O primeiro jogador que coloca 6 estrelas naquela região ali, que eu já vou explicar uma por uma, termina imediatamente o jogo. Então, o que quer dizer cada uma dessas 3 estrelas? Acho que é melhor eu explicar depois aqui, para eu explicar lá, porque senão não vai dar para entender muito bem. Enfim, colocou 6 estrelas, termina imediatamente o jogo e a pontuação é dada por essas 3 coisas que estão aqui. E a popularidade vai definir a quantidade de moeda por essas 3 coisas que estão aqui. A primeira coisa, então, é o número de estrelas que você colocou lá. Se você colocou 3 estrelas e você está aqui nessa popularidade, nessa região aqui, ó, na primeira seção, nessa primeira parte, você vai ganhar 3 estrelas, 3 moedas por estrela. Ganha o jogo quem tiver mais moeda no final. Então, o recurso mais valioso é moeda. Então, aqui, digamos que eu estou com a popularidade nessa região. Os 2 estão assim, eles vão ganhar 3 estrelas. Então, se o cara tiver lá 3 estrelas vermelhas, o jogador vermelho vai ter 3 moedas. 3 vezes 3, 9 moedas. Isso aqui é quantidade de regiões que eles dominam. No caso, só estão dominando 2 o preto e 2 o vermelho. Está começando o jogo. Ele é dominado por um trabalhador, por um herói ou por um mecha. E se você tiver estrutura, ela também conta como sua região. Então, tudo isso aí que você tiver, estrutura, trabalhador, mecha e herói, cada região ela vai contar. Digamos que você tem total de 5 regiões. O vermelho tem 5 regiões, então vai ser 5 vezes 2, 10 moedas. Se eu tivesse o vermelhinho aqui, ó, por exemplo, sei lá, aqui nesse quadrante aqui,
ele ganharia 3 moedas por região. 5 regiões, 3 vezes 5, 15 moedas. Se tivesse ali, seria 4. Então, o primeiro... Acho que estava no 2, não é o vermelho? Estava no 2, está no 2. O primeiro mais importante aqui, então, é a estrela, segundo a região. E a cada 2 recursos, ele te dá uma moeda nesse quadrante, 2 moedas nesse, 3 moedas no quadrante final. No final do jogo, então, você conta a pontuação. Quem tem mais estrela, conta as estrelas, multiplica pelo fator multiplicativo da região. Aqui ou aqui ou aqui. Mesma coisa de regiões controladas e também recursos. E aqui também, aqui é a adjacência de suas estruturas. Então, cada estrutura, que são aquelas cartas bônus. Ó, quem tá aqui, ó, para brincar com a gente. Não pode, Luke. Agora o papai tá ocupado. Então, cada região, cada adjacência, se você conseguir colocar suas estruturas, que são essas aqui, ó. Se você conseguir colocar uma estrutura, você vai ganhar 2 moedas no final. Colocar 2 estruturas em lugares adjacentes, o rio, ele faz parte de adjacência. Colocou uma estrutura num lugar de 2 estruturas, você ganha 4 moedas, 3, 6. E 4 estruturas adjacentes, 9 moedas. Então, a adjacência também te dá ponto. 9 moedas. Então, agora que eu expliquei a ordem do turno até o final do turno, eu vou explicar aqui rapidamente o que faz cada uma dessas. Opa. Ixi, tá difícil meu gatinho, viu? Desculpa aí, pessoal. O que faz cada um desses locais aqui? A região de cima aqui, então, ó, você paga uma moeda para você negociar 2 recursos. Então, você pode escolher esses recursos que estão aqui, que esse cara aqui é petróleo, que o petróleo ele produz na região de tundra. Esse cara aqui é madeira, que ele produz na região de fazenda, de floresta, perdão, onde está aqui? Floresta produz a madeira. Esse cara aqui, ele é o que é o metal, que ele produz na região de montanha. Tá vendo a montanha aqui? Ele produz metal. E aqui é comida, alimento, né? Grãos, etc. Que ele produz essa comida na região de fazenda. Tem outra região que é o lago, que não produz nada, e a fábrica. A fábrica é uma região bem especial. Cada um que chegar, o primeiro jogador que chegar com o seu herói na fábrica, ele tem direito de escolher uma dessas 3 cartas, que vai ser como se fosse uma ação extra. Digamos que ele tenha escolhido essa. Uma ação extra e liberou 1, 2, 3, 4, 5 ações. Essa ação você paga, um exemplo, né? Nesse caso aqui, cada ação tem uma coisa diferente aqui, ó. Essa aqui ele faz o quê? Você paga 2 moedas, você ganha imediatamente um mech, você anda 1 ali no poder, e também ação de cima e ação de baixo, você pode pegar um personagem qualquer, seja um trabalhador, um mech ou seu herói, e andar dois espaços com ele. Então é uma ação, são ações bem legais. O próximo herói que chegar ali, se ele conseguir lutar, ficar aqui, digamos que esse cara não está aqui, esse cara chega, mesma coisa, ele vai ter 2 cartas, digamos que aquele que pegou uma carta, ele vai ter 2 cartas para escolher, e aí ele coloca aqui e libera uma ação extra. Somente é possível pegar uma carta por jogador, uma dessa por jogador. Então a fábrica é uma região bem especial, e a fábrica no final do turno ela conta como 3 territórios. Todas as demais um território, a fábrica conta como 3, e vocês sabem que território te dá bastante ponto no final. Estrela, território e recursos. Muito bem, então as ações aqui quais são? Aqui então você ganha 2 recursos, expliquei os recursos quais são, e moeda também, obviamente, é recurso. Aqui você ganha 2 recursos, ou, digamos que colocou o seu trabalhador aqui, né? Colocou o trabalhador aqui, você paga uma moeda, pega uma moeda, entrega lá para o banco. Eu não vou fazer isso, é só mostrando. Você paga 2 recursos, ou você escolhe ganhar um de popularidade. Então você pode escolher ou 2 recursos quaisquer, ou um de popularidade. Se você tivesse isso liberado, você ganharia 2 recursos, 2 de popularidade, mas você não tem isso liberado, que isso é uma tecnologia, eu vou explicar mais para baixo. Ops, está caindo tudo aqui. Muito bem, fez essa ação aqui de cima, pagou o vermelho e recebeu os recursos verdes, que no caso 2 recursos.
Retomando então, você pode pagar 3 de petróleo, que são recursos que normalmente você recebe aqui na região de tundra. Tá vendo aqui o petróleozinho? Você paga 3 de petróleo e você faz um aprimoramento. O que é o aprimoramento? O aprimoramento é uma dessas tecnologias que estão aqui, esses cubinhos que você pode mover, escolhe um para mover e para tampar uma região abaixo. No próximo turno, se você escolher daqui para cá como aprimoramento, você pagaria somente 2 de petróleo para fazer o próximo aprimoramento. Então, ele sai daqui, libera aqui uma ação extra. Nesse caso aqui, você receberia 2 recursos quaisquer ou 2 de popularidade. Moveria 2 ali em cima se você escolhesse a popularidade. Então, o aprimoramento é isso. Ele move esses cubinhos daqui, de cima, para essas regiões aqui de baixo. Cada tabuleiro, eles têm mais coisa. Isso aqui é diferente, eles não são idênticos. Então, ele vai ter alguns aprimoramentos diferentes por tabuleiro, de acordo com a sorte. Muito bem. Só um comentário também. Como é que você gasta os 3 recursos? Você tem que ter os 3 recursos em uma região que você, no caso, você tem um trabalhador. Então, essa região é sua. Um trabalhador ou um meca, etc. Se essa região é sua, você pega os 3 recursos que estão nela, você devolve para o banco e você gastou os 3 recursos. Tá? É assim que tem. Se você não tiver os 3 recursos ali, não precisa estar junto. Eles tem que ser em regiões que somem e que sejam de sua propriedade. Se você não tiver os 3 recursos, obviamente você não pode fazer a ação de baixo. Muito bem. E se eu fizesse nessa ação aqui, ó? Nessa ação aqui, o que eu ganharia? Eu teria que pagar uma moeda. Se eu não tiver moeda, eu não posso fazer a ação de cima, teria que fazer só a de baixo, mas enfim. Pagaria uma moeda e moveria 2 de poder aqui, que esse poder serve para combate. Eu vou explicar o combate mais para frente. Então, eu moveria 2, 1 para 3, tá? Não vou mover não, só estou mostrando. Ou eu poderia também pegar uma carta, uma carta lá de combate. Pegaria uma carta de combate. Eu já tenho 4 aqui, que é a da minha raça me deu 4, pegaria mais uma. Ou, feito essa ação aqui de cima, eu posso fazer a ação de baixo também, pagando 3 metal para ganhar um meca e 2 moedas. Pega 2 moedas para mim, coloco ali e pega um meca. O meca é bem interessante, porque cada facção ele tem mechas com poderes diferentes. Essa aqui, por exemplo, esse aqui é o primeiro mecha, é muito importante a gente liberar ele. Senão a gente não sai. Todas as facções elas estão cercadas por um lago. Então aqui, esse mecha aqui que ele faz? Ele sai, ele permite, uma vez que ele está ele sai, ele vem, digamos que eu tenha feito essa ação do mecha. Então, paguei 3 metais, eu não tenho ainda, ali que produz metal, tem que ficar produzindo metal. Uma vez que eu tenho 3 metal, eu posso colocar um mecha em qualquer região que eu tiver um trabalhador. Eu vou colocar aqui, e nessa região. Então eu pagaria, eu liberando esse mecha, esse poder, ele fica para minha facção. O que é esse poder aqui, ó? Mova-se através de rios para florestas ou para montanhas. Rios para floresta ou montanha. Então aqui, ó, tem um rio aqui, eu poderia mover para uma floresta. Eu posso sair. O movimento é bem interessante. Eu vou explicar rapidamente o movimento, então. Você pode mover, obviamente, nessa ação aqui de mover. Já vou explicar essa ação aqui de mover, tá? Que é a próxima ação. Aqui de cima é mover. O mover, como é que funciona? Você pode mover para um território adjacente com um trabalhador, ou você pode mover com um mecha ou com um herói seu. Aqui são 2 movimentos, então pode ser 1 e 1, ou esse cara aqui vai mover 2. Como aqui liberou o acesso do rio, 1, 2, pode ser também. Um cara move 2 vezes, ou o mecha ele pode levar trabalhadores consigo, então ele pode vir para cá, 1, 2, ou ele pode trazer o trabalhador para cá. O mecha ele pode ou não levar o trabalhador. O herói não, ele só move ele. E para pegar esses bônus aqui, ó, que são cartas que te dão aqui poderes, eventos, são eventos, né? Para você pegar essas cartinhas de eventos, que são esses tokenzinhos, só o seu herói chegando, cadê o herói? Perdão. O herói está aqui. Chegando na região correspondente, ele pega. Ele para o movimento dele. Se ele for mover 3, ele passou por uma região dessa, ele para e resolve o evento. E parou. Se ele tiver também encontrando um outro cara, ou trabalhador, ou herói, ou mecha de outro adversário, inicia o combate. Ele para ali e dá início ao combate. Depois eu explico o combate. Enfim, o movimento é assim.
Ninguém pode atravessar rio, a não ser que tenha esse poder aqui. Ele pode ir para a floresta ou metal. Cada um tem um poder diferente. Esse cara aqui, ele vai para uma fazenda ou uma região onde produz trabalhador lá, que é um vilarejo. Muito bem, volta todo mundo. Volta todo mundo. Então, assim, os mechas é importante. Esse cara aqui, por exemplo, ó, ele te permite mover entre túneis e entre montanhas que são do seu controle. Então, por exemplo, se eu controlo essa montanha e tem esse cara aqui, ó, controlando outra montanha, onde tem uma região de montanha aqui, deixa eu ver. Cadê a montanha aqui, caramba? Aqui, ali, uma montanha. Eu poderia vir com o meu herói aqui e ir direto para lá, porque tem esse poder. Ou túneis. Os túneis, eles têm uma ação. Se eu tiver esse cara aqui, ó, ele é um túnel que comunica aqui. Então ele vem uma ação ele vem para cá. Pum, um movimento, né? Um movimento. Deixa eu devolver isso aqui para cá. Então os túneis, eles são como se fossem territórios adjacentes. Tem vários túneis no mapa também. Muito bem. Esse cara aqui, ó, dá um poder diferente. Tem que ler, tá? Antes do combate em um território com um túnel, o oponente recebe -2. Então, se você for lutar com um cara que estiver num túnel, que você está num túnel, o cara vai perder -2 de poder ali no combate dele, que é muito bom. E esse último aqui é igual para todo mundo, o único igual para todo mundo, que é mais um hexágono por deslocamento. Então, se você tiver 2 de movimento, isso serve para mechas e para os heróis. Se tiver 2 de movimento aqui, por exemplo, ele vai andar 1, 2 e mais 1, 3, onde ele quiser, tá? Então, ele ganha 1 a mais por cada. Se você for andar 1 e 1, vai ser 2 e 2, porque ele é 1 a mais por cada carinha desse aqui. Só vale para mecha e herói. Enfim, então cada um você tem que ler, porque cada carinha desses aqui, cada mecha vai te liberar ações diferentes, que é a ação de cima. Então a ação de cima é, você não tem que pagar, tá? Esses dois são o único que tem que pagar, que é o mover. Se você move 2, se você conseguir liberar essa coisa aqui, você move 3. Ou você pega dinheiro. Você pode mover ou pegar dinheiro. Uma moeda ali é outra moeda. E aqui embaixo, o que é? Aqui embaixo é você construir as suas construções aqui, os seus monumentos, né? Então, como é que é esses caras aqui? Esse cara aqui, então, digamos, você tem que pagar 3 de madeira. Se você conseguir colocar um aprimoramento aqui, seriam só 2. Você ganha 2 moedas e coloca uma construção sua no tabuleiro. Esse cara aqui, o que é? Deixa eu ver aqui, que eu nunca memorizo bem o nome dessas construções aqui. Eles chamam de estruturas, tá? Chamam de estruturas, na verdade. Então, o que são essas estruturas? Essa estrutura aqui, ó, o nome dela é arsenal. Arsenal. O que é um arsenal? Você pode colocar em alguma região que você tenha um trabalhador, todas elas valem isso, e cada vez que você executar essa ação aqui, essa ação que eles chamam de negociar, ou você ganha 2 recursos, ou você ganha 1 de popularidade, o importante é que você vai ganhar 1 de poder, porque você liberou o seu arsenal, você ganha 1 de poder, anda 1 ali, tá? É isso. Basicamente, essas estruturas são isso. Você escolhe um desses. Aqui tá. Você escolhe um desses para ir para o tabuleiro. Lembrando que os 4 em paralelo vai te dar 9 pontos, né? Lembra ali? De acordo com aquela carta ali. Tem várias cartas. Esse cara aqui, o que ele é? Esse cara aqui é um monumento. Esse sim é um monumento. Quando você coloca ele numa região, toda vez que você executar essa ação aqui, que é de fortificar, anda 2 ali fortificando, você vai ganhar 1 de popularidade. Vai mover 1 de popularidade ali no track, monumento. Essa ação aqui é a mina. Você escolhe uma região e ela fica uma mina que vai servir para comunicar com as outras minas do tabuleiro. Então ele faz uma região de mina para você. E essa última aqui é um moinho. O que faz o moinho? O moinho, às vezes, ele funciona como se fosse um trabalhador. Ele é uma região sua que depois que você quiser, você pode fazer para produzir, que é a última ação que eu vou explicar aqui, que é para produzir. Ele produz em uma região onde tiver um moinho também, se você quiser. Então, aqui, já explicando essa ação aqui de produção, ó. Então, aquela última estrutura, eu venho aqui e faço uma produção. Digamos que eu escolho 2 regiões para produzir. Se eu tivesse aqui liberado, poderia ser 3 regiões, mas são 2. Eu tendo aqui essa configuração, eu posso escolher produzir um metal e uma madeira naquele moinho. Então, fica um metal, vem um metal para cá e uma madeira ali, ó. Viu só como é que é? Ou eu posso escolher, bom, essa madeira e não quero metal não, não, metal ficaria aqui. Eu quero essa região, é um vilarejo. Ela produz o que então? Ela produz outro trabalhador. Aí você tira outro trabalhador daqui e vem para cá.
no seu vilarejo. Detalhe de trabalhadores. Quando você produz, você tem que pagar esse recurso aqui. Por enquanto é nada. Colocou outro trabalhador na tabuleira, você vai perder 1 de poder. Produziu, perde 1 de poder. Vem pra cá. É o preto, né? Vai pro 0. Se eu quisesse produzir, entendeu? Aí aqui você vai tirando aqui esses trabalhadores, você vai perdendo. Aqui é 1 de popularidade e por último é moeda. Então vai ficando caro produzir. Mas a produção é muito importante, porque ela te dá o recurso, que com o recurso você vai fazendo as coisas. E você pode ou não também fazer, colocando o trabalhador aqui, você faz a ação de cima, que é essa que eu expliquei, e pode fazer a ação de baixo. O que é a ação de baixo? Você paga 4 de comida nesse caso para fazer o arsenal. Perdão, o alistamento. O que é alistamento? Você alista um recruta. Esse recruta, ele vai te liberar uma região, qualquer uma das 4 que você escolher, e você tem que colocar qualquer uma das 4 aqui, nesses locais aqui. Aqui ele vai te dar 2 ali, naquele poder. Aqui ele vai te dar 2 moedas. Aqui ele vai te dar 2 de popularidade. E aqui ele vai te dar 2 cartinhas daquela de combate. Então, se você escolher aqui, você vai colocar 2 de poder. E um detalhe, eu liberei essa ação aqui, ó, que é a ação de aprimoramento. Cada vez que o meu colega da esquerda e da direita realizar essa ação aqui de aprimoramento, como eu tenho isso aqui liberado, eu ganho 1 de poder. Então, isso aqui é bom porque cada vez que seu adversário da esquerda e direita realizar, no caso de 2 jogadores, somente aquele, né? Realizar uma ação de aprimoramento e eu tenho isso aqui liberado, eu ando 1 de poder. Não vale para a carta de tecnologia, só vale para aquela ação ali, equivalente ao de aprimoramento que eu tiver. Então é importante também porque você vai ficando ganhando, além de você ganhar esses 2 recursos imediatos, você vai ganhando isso aqui de acordo com o cara vai aprimorando lá as coisas dele aqui, ó. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances de você ganhar 6 poderes com essa liberação desse cara aqui. Então essas são as ações. Falei todas as 8 ações, 4 de cima, 4 de baixo. E é isso o jogo. Um vai jogando aqui, realizando uma ação, o outro vai jogando. Acho que expliquei rapidamente como é que funciona. Eu vou fazer um breve gameplay agora para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o gameplay. Então, ó, fazendo o gameplay, já agora dando início ao gameplay para vocês terem uma ideia como é que funciona na prática. Esse cara começa, é a vez dele. Então o que esse cara vai fazer? Ele pode fazer tudo isso aqui. Alocação do trabalhador, todo mundo volta lá. Primeira coisa que ele vai fazer é produzir recurso. Ele vai colocar aqui, produz em 2 regiões. Muito bem. A região dele, o que ele faz? Eu estou fazendo aleatório, tá, pessoal? Ó, ele produz um vilarejo e aqui ele produz um metal. Então ele vai colocar um carinha dele aqui no vilarejo e vai produzir aqui um metal. Muito bem. Jogou? Eu tenho como construir isso aqui de baixo? Não tenho, porque eu ainda não tenho esses comida aqui. Então, acabou minha ação. É a vez desse cara aqui. O que esse cara aqui vai fazer? Deixa eu pensar. Ele também vai produzir. Só que ele vai produzir com essa ação aqui, ó, que é o negociar. Ele vai pegar o trabalhador dele e vai negociar aqui, ó. Ele vai negociar o quê? Ele vai pagar uma moeda, vai pro banco, e vai pegar 2 metais. Tá vendo aqui? Ele vai pegar 2 recursos. 2 metais ele vai colocar aqui, ó. 2 metais. Muito bem. Ele consegue fazer ação de baixo? Não, porque ele não tem isso aqui. Então não tem, é a vez desse cara aqui. Muito bem. O que esse cara aqui vai fazer agora, então? Ele vai... Deixa eu pensar. É importante tirar esse mecha daqui, ó, para ele poder produzir, tá, pessoal? Então ele vai... Para tirar esse mecha, ele precisa de 4 metal. É muito, tá vendo? Eu vou fazer aprimorar, então. Ele já produziu aquele negócio. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou mover com ele. Eu venho aqui e vou mover. Vou mover. Movo até 2, tá vendo? Vou pegar o herói e vou vir pra cá. 1, 2. O herói vai pegar essa fichinha. Essa fichinha da direita a ele, essa carta. Essa carta aqui, o que ele faz, ó? Vamos ver. Ó, ajude a remover a árvore após a batalha. Tem 3 opções. 1, ganhe 1 de popularidade e 2 madeiras. Ou pague 2 de dinheiro e ganhe 3 de popularidade. Ou você paga 2 de popularidade para olhar as cartas de combate do outro jogador e compre 3 cartas de combate. Então você sempre tem 3 opções, você escolhe o que fazer. No caso aqui eu vou ganhar 1 de popularidade e 2 madeiras. A madeira, ela vai me ajudar depois a construir uma estrutura, tá vendo?
Enfim, vou deixar isso aqui. Esse aqui vem para baixo do tabuleiro. Ups, ele vem para baixo aqui. Então eu vou pegar 2 madeiras e 2 de popularidade. Ganhei 1 de popularidade, né? Não lembro se é 1 ou 2. Digamos que seja 1. 1 de popularidade e 2 madeiras. Opa, peguei petróleo. 2 madeiras. E vou colocar numa região minha qualquer. Vou colocar nesse cara aqui, ó. Não, mentira. Tem que colocar onde você pegou a carta, tá? Eu peguei aqui, tem que colocar aqui. Muito bem. Fiz a ação. Tenho como fazer ação de baixo? Ainda não. Não tem a carta de petróleo. Então, agora a vez desse cara aqui. O que ele vai fazer agora? Então, ele vai produzir. Esse cara vai produzir. Aquela hora ele fez essa ação aqui. Agora sim, ele vai produzir. Ele vem aqui produzir. E ele vai produzir o quê? Essa estrutura não tá? Deixa eu tirar o moinho daqui, para não confundir. Ele vai produzir, ele só pode produzir aqui e aqui. Então, ele vai pegar um trabalhador. Mentira, esse cara aqui fica aqui. Ele vai pegar um petróleo e um metal. Um metal e um petróleo. Aqui e aqui. Muito bem. Produziu. Ele consegue fazer essa ação de baixo? Não consegue fazer essa ação de baixo. Então, ele já acabou o turno dele, a vez desse cara aqui. O que esse cara aqui agora vai fazer? Ele tem 2 madeiras lá e ele tem um metal. O que dá para ele fazer aqui? Já para otimizar com os recursos aqui de baixo. Tô fazendo muito rápido, tá, pessoal? Não tô... 2 petróleos. Ele não tem petróleo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou vir pra cá e vou fazer uma ação de negociar aqui, ó. Como que é? Tá aqui, ó. Negociar. Para pegar 2 petróleos, depois ele vai fazer um aprimoramento. Vai negociar. Então ele vai pagar uma de moeda. Pagou uma de moeda e vai pegar 2 recursos quaisquer. Ele vai pegar 2 petróleos. Vai colocar... Bom, coloquei os 2 recursos de petróleo ali. Na próxima rodada, ó, eu já posso fazer um aprimoramento, ó, pagando 2 petróleo. Mas enfim, eu consigo fazer essa ação aqui de baixo? Não, não consigo porque eu não tenho madeira suficiente. Então é a vez desse jogador aqui. O que esse cara aqui vai fazer agora? Ele já tem 3 metais ali, ó. Tá vendo ali? 3 metais? Então ele já pode fazer essa ação aqui de liberar o mecha. Então ele vem aqui, vai pagar uma moeda. Paga uma moeda. Beleza, pagou ali uma moeda. Então ele pode ganhar ou 2 de poder ou ganhar uma carta de combate. Ele já tem 4 cartas de combate, ele vai ganhar 2 de poder. Ele é preto, vai ganhar 2. 1, 2, empatou. 3, então tá bom, fez aquele 2 de poder. E agora sim, ele vai pagar 3 metais na região dele. Pagou 3 metais pro banco. E pegou um mecha e ganhou 2 moedas. Deixa eu pegar logo as 2 moedas. O jogo ele recomenda que executou a ação de cima, outro jogador começa a jogar. Para esse cara aqui fazer a ação de baixo com calma. Tá? Que não influencia no jogo. Ele vai pegar esse mecha do movimento que eu recomendo para vocês sempre pegar ele primeiro. Vai colocar ele aqui, ó. Ele vai permitir você andar então para floresta e locais que tenha metal, que é o que? É montanha. Tá? Então ele vai poder andar para aquelas florestas depois, na outra rodada. Muito bem, executou aquela ação. É a vez desse cara aqui agora jogar. O que esse cara vai fazer? Ele vai fazer essa ação aqui do petróleo. Ó. Então ele vem para cá, realiza essa ação. Que ação que é essa? Então ele vai poder fazer 2 movimentos. 2 movimentos. Então esse cara aqui, ó, ele vai vir para cá. Ele não pode atravessar para lá, então não tem, vai fazer um movimento só, tá bom? Ele poderia pegar uma moeda também, mas tá bem, eu estou bem de moeda por enquanto. E a outra ação dele é pagar 2 de petróleo e fazer um aprimoramento. Paga 2 de petróleo, coloca aqui, ganha uma moeda, já vou pegar a moeda, tá aqui, ó, ganha uma moeda, coloca a moedinha ali, e faz um aprimoramento. Que aprimoramento eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, ó, para tirar aí, vou fazer isso aqui, ó, para pegar 3 de movimento na próxima vez que eu jogar aqui. E, não, vou fazer isso aqui não, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar, vou produzir recurso em 3 locais diferentes, ó que legal. 3 regiões diferentes. E eu vou colocar isso aqui para fazer um mecha. Mais fácil. Então agora, ó, eu tenho aqui, eu preciso só de 3 metais, não mais de 4 para fazer um mecha. Muito bem, joguei ali, então já fiz essa ação, que é a ação de baixo. Agora é a vez desse cara aqui de novo. E assim vai o jogo, tá? Eu vou dar uma acelerada agora, que vocês já pegaram mais ou menos o jeito.
Esse cara aqui agora, ele vai mover. Ele vai fazer um movimento, ó. Movimento. Ele vai mover 2. Então ele vai mover 2. Ele vai poder já ir para uma ação, para uma região de montanha. Então ele vem com esse cara aqui para cá. Não, eu vou mover com esse aqui. Com esse cara aqui, ó. 1, 2. Moveu. Moveu, ele pode pagar 3 madeira? Não tem madeira ainda. É a vez desse cara aqui. Então, digamos que eu vou dar uma acelerada. Esse cara aqui, o que mais que ele vai fazer? Ele vai fazer agora essa ação aqui, ó, de fortificar para pegar os mechas, que ele já tem. Não, mentira, ele tem que fazer isso aqui, ó, pegar 2 recursos. Ele vai pagar 1 de moeda, pagar 1 de moeda para pegar 2 metais, pegar 2 metais, coloca numa região dele ali, que tem um trabalhador, 2 metais. E o quê? E aqui embaixo ele não pode fazer nada. Esse cara aqui vai jogar. Ele pode mover? Não pode mover. O que que ele vai fazer? Ele vai produzir. Produz em 2 regiões diferentes. Ele vai pegar um petróleo aqui e um metal ali. Pá, pá. Muito bem. Esse cara aqui agora ele vai mover. Ele vem pra cá, anda 2 de movimento. Esse cara aqui, tá aqui, né? Ele pode ir pra onde? E ele não tem... Não, mentira, ele não vai mover. Ele vai pegar o mecha. Vai vir pra cá. Então ele vai andar, vai pegar... Ele vai pegar 2 de poder. 1, 2. 2 de poder. E vai pegar 3. Não, perdão. 2 de poder. Paga uma moeda. Não paguei ainda. Deixa eu pagar a moeda. Tem que ser, senão a gente esquece. Na pressa. Vai pagar 3. 3 ali de metal. 3 de metal. Paguei os 3 de metal. E vai pegar um mecha. Ele vai pegar esse mecha também que faz andar para vilas e para vilarejo. Mentira, fazenda e vilarejo. Então ele vai pegar esse mecha e vai colocar numa região dele que tem um trabalhador. Vou colocar aqui. Muito bem. Agora a vez desse cara aqui. Esse cara aqui vai então... Enfim, o jogo é isso aí, tá? Onde eu queria chegar? Eu queria chegar aqui, um desses aqui vai andar 2. 1, 2, vai chegar aqui. Chegou aqui, ele vai escolher um desses 3. Ele escolhe o primeiro jogador que chega, escolhe um dos 3, o que é mais conveniente. Esses 2 aqui tem que pagar isso, pagar a carta de combate, para ganhar recurso, para ganhar dinheiro. Esse aqui paga moeda para ganhar mecha. Bem legal, hein? Então vou pegar esse cara aqui, ó. Deixa esses 2 aqui pro outro. Então ele paga isso para ganhar mecha. E o combate, como é que funciona o combate? Digamos que esse cara aqui, ó, ele estava aqui e anda 2. 1, 2, combate. Os jogadores de combate, eles vão fazer o seguinte, ó. Cada herói ou mecha que se envolve em combate tem direito, então, dar início ao combate, obviamente, né? Então, ali tem... Aqui eles têm os poderes. Esse jogador preto, ele pode escolher de 0 até 3 em poder. Ele escolhe, ele faz escondido. Quanto que ele vai querer gastar? Digamos que eles têm escolhido 2. O jogador vermelho, ele tem 0 a 5. Isso aqui vai até 7, tá? Ele escolheu, então, 5. Ele vai querer tudo que ele quer ganhar. Muito bem. 5. Ele ganhou 5, escolheu 5. E por... Tem quantos heróis? Tem um herói preto e um herói vermelho. Se tivesse um... Então ele vai escolher uma carta de combate. Essas cartas têm valores de 2 até 5. Ali estão ali, ó. 2, são 16 cartas 2 e 6 de 5 ali tem 2, 3, 4, 5. Então esse cara aqui vai escolher de 5. Esse cara aqui, deixa eu ver esse carta que ele saiu. 3. Então ele vai escolher uma de 3. E vão revelar. É uma carta por componente que está em combate. Se eu tivesse outro mecha preto ali, eu poderia escolher mais uma carta pelo mecha, tá? Mas não só tem um herói. Um detalhe muito importante. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um trabalhador, esse cara entrou aqui no meu trabalhador, vai gerar... Então tem duas situações, hein? Digamos que eu tenho um trabalhador aqui e esse cara entra no meu trabalhador, esse trabalhador ele recua para a minha base. Quem perde vem sempre para a minha base. Como recuou um trabalhador, ele perde o vermelho, que digamos que ele fez uma coisa má, 1 de popularidade. Ele viria por 2. Caiu de popularidade porque ele expulsou um trabalhador meu. Então sempre que tiver ou mecha ou o herói, que são os caras que dão origem ao combate, se eles vão para uma região que tem um trabalhador e expulsa o trabalhador, para cada trabalhador perde 1 de popularidade, tá? Isso é importante. Nesse caso aqui não tem, estava aqui. Só tem os 2 caras, os 2 heróis, então eles vão brigar. Então, como é que funciona? O herói preto vai ter quanto, então? Ele tem 2 mais 5, 7.
E o herói vermelho, quanto que ele tem, o jogador vermelho? Então ele perde o 2, tá? O 1, 2, pro preto. Vai pro 1. Ele vai 5 mais 3, 8. 5 a 8. O empate é sempre do ataque, tá? No caso aqui, o vermelho venceu. Ele estava defendendo, mas ele venceu. Então 5 vai para 0, porque ele gastou os 5 dele. Essas cartas vão para o descarte. E o jogador vermelho venceu. Então o preto recua para a base dele. Se tivesse meca perdida, ele voltava também. E para cada vitória do vermelho, para cada vitória, para a primeira e segunda vitória, ele vai colocar lá, ó, uma primeira estrelinha dele. Oh, venceu. Maravilha. Então o combate funciona assim. Tá, pessoal? Já acho que já deu para lembrar. Muito bem. O que mais falta explicar para vocês? Região da fábrica. Tem os trabalhadores tem as facções que lutam no lago, que andam no lago. Você tem que ler os poderes delas que vocês vão saber. Tem as cartinhas de ajuda. E vou só fazer aqui, relembrar esse detalhe aqui então, ó, como é que funciona para colocar as estrelinhas. 6 estrelinhas dá e termina a partida imediatamente. Quando você coloca todos os seus aprimoramentos aqui, são 6 no total, ó, tá vendo? Aprimoramento. Se você consegue mover todos os seus aprimoramentos, quando você faz o sexto, você vai lá e coloca uma estrelinha ali. Quando você coloca os 4 mechas no tabuleiro, você vai e coloca outra estrelinha. Quando você coloca as 4 construções suas no tabuleiro, você coloca outra estrelinha. Quando você... 4 construções. Aquela ali não estou lembrando. Eu vou pular e já volto nela. Daqui a pouco eu lembro. Quando você coloca os seus 8 trabalhadores daqui no tabuleiro, igualmente você coloca estrelinha ali. Ah, isso aqui, aquela ali eu já lembrei. Isso aqui é o alistamento, tá? Quando você coloca esses 4 carinhas, que eles chamam de recrutas, ali naquela região, colocou o quarto ali, você coloca uma outra estrelinha. Tem várias chances então de você colocar estrelinhas. Quando você completa uma das suas 2 missões, sobre os objetivos, esse objetivo aqui, ó, o que é? Controle pelo menos 3 turnos no final do turno. E o de baixo é controle pelo menos 3 montanhas no final do turno. Então, no seu turno, ou no início ou no final, quando você estiver controlando um dos 2, você pode colocar uma estrelinha lá, porque você controla ou túnel ou montanha. Todas as facções, em geral, você faz um desses 2 objetivos, ou esse ou esse. Você escolhe qual que você vai fazer. Só essa facção aqui, que te dá aquele poder que eu li, que você pode fazer os 2. Tá? Então, essa aqui te dá 2 estrelinhas, enquanto a maioria te dá 1 estrelinha. Muito bem. Aquilo ali é o primeiro combate, você coloca uma estrelinha. Segundo combate que você venceu, coloca estrelinha. Obviamente que venceu, tá? Uma estrelinha, 2 estrelinhas. Só essa facção aqui também, que ela pode colocar várias estrelinhas por combate. Quanto combate ela vence, ela coloca uma estrelinha. Aqui, se você chega aqui no 18, na sua popularidade, no seu coraçãozinho, chegou no 18, você coloca uma estrelinha. E ali é combate. Se você chegou no 16 no combate, que é aqui, ó, no poder, perdão, colocou no 16, você coloca outra estrelinha ali. Colocou a 6ª estrelinha, termina o jogo e contabiliza então quem vence. Aí vai ter esses caras aqui assim, digamos, um vai estar aqui, outro vai estar aqui. Se esse cara tiver aqui, ó, vai contabilizar 3 moedas por estrelinha, 2 moedas por região, 1 moeda por cada 2 recursos quaisquer. Esse cara aqui que está em cima, ó, vai ser 5 moedas por estrelinha, 4 moedas por região e quantas aqui? 3 moedas por 2 recursos qualquer. E soma isso aqui também, que são as estruturas que estão adjacentes, quanto que ela ganha de moeda adicional. Quem tiver mais moeda no final do jogo ganha. Espero que vocês tenham ajudado a lembrar como é que funciona o jogo Scythe. É um jogo bem legal, que se divirtam então. Uma boa jogatina para vocês.